nós agora os olhos, entrando em sintonia com a espiritualidade dessa casa, buscando essa paz interior no dia de hoje, que possamos estar todos nós abertos aos ensinamentos que teremos a partir de agora, que possamos sair daqui renovados nas nossas energias para essa semana, para os nossos dias de trabalho, para o convívio familiar, que a partir de hoje tenhamos um pouquinho mais de consciência de nós, da sociedade em que nós vivemos, da vida espiritual que também nós devemos alimentar, que saiamos daqui hoje renovados, animados para a próxima semana que vem. Que a Gabriele possa fazer uma leitura esclarecedora, que o Zé Araújo seja intuído como sempre é, para as melhores respostas dessas perguntas de hoje. Que assim seja. O amor eterno. Um raio atravessou as profundezas da dor, e parecia afasia. Não, não era. Mas era a perda do filho, do amor, da falta que vem depois da partida? Quem, em 9 meses, sustentou o peso do rebento que se predestina a receber o amor? Sim, era tu, ó mãe, em teu colo vibra o raio que atravessa as trevas da distância e do tempo. E por que não dizer-te amor, que se cria e que se inflama, embalando o berço e cuidando a cama? O facto de não perecer o teu amor é que és o Santelmo enviado por Deus. Na falta de guia ou de luz, és tu, mãe, o eterno amor. Fernando Pessoa. Psicografia recebida pelo médium Zé Araújo em 10/5/2014, no lançamento do livro Cidades Espirituais, na CEIU. Boa tarde a todos. Vamos ver, eu acho que eu não liguei isso aqui. Boa tarde. Acho que está funcionando. Tá saindo aí? Hã? Tá ligado? Tá? Então vou dar um... Então boa tarde. Sejam muito bem-vindos, né? Hoje é um dia comum, mas com a data especial, né? Que hoje, quando eu levantei, a minha esposa disse assim: mas você não vai dar Feliz Dia das Mães para mim? Eu disse: eu não. Você não é minha mãe. Quem tem que dar é a minha filha, que é a sua filha. Porque para minha mãe eu dei quando cheguei lá, né, na casa da... que ela está aqui, vai embora terça-feira. Mas eu não dei para ela. E aí você, meu Deus, que monstro é o Zé Araújo. Não. É que as pessoas entram numa nostalgia errada do mercado, dos presentes. O trânsito fica ruim, todo mundo nas lojas corre, se debatendo, brigando para comprar um presente. E às vezes 6, 7, 8 meses abandonam, né? Como tem no Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe, para que possas viver muitos dias na terra. Então o Dia das Mães é todo dia. O melhor presente para uma mãe é ver o filho não incomodar, seja ela no mundo espiritual ou seja ela aqui ainda no mundo presente. Incomodar, porque tem filhos que usam as mães como psicóloga. Eu estava dando um curso há um mês atrás e uma mãe disse: olha, meu filho enche meu saco. Toda vez ele liga: mãe, estou com um problema, alguém está me perseguindo na empresa. Quer dizer, tem mãe que até gosta desse papel de psicóloga, direto, constante, toda hora, né? Mas tem mãe que tem mais o que fazer. Então tem mãe e mães, mães e mãe. A gente só sabe o valor das pessoas quando nós perdemos. Aí a gente valoriza mais. O ser humano tem essa dificuldade. Então, mesmo assim, agora, dando Feliz Dia das Mães para minha esposa e para todas as mães aí, então. Ok. Então vamos lá, né? As perguntas e respostas funcionam assim. Se nós não soubermos, a gente vai dizer que não sabe mesmo. E a gente vai pesquisar, né? Porque ninguém pode deter tanta informação. A gente tem assunto que nós não dominamos, né? Por sorte, às vezes, a espiritualidade faz com que as pessoas façam perguntas, né, que a gente sabe responder. Senão, o negócio já vai dar errado. Gostaria de um conselho ou uma ajuda. Como parar com os maus pensamentos e as tendências erradas? Existem muitas respostas para essa pergunta. Primeiro, nós teríamos que saber os condicionamentos.
que a pessoa ela pode se verificar. O que seria condicionamento? No dicionário vai ter N respostas, né? Até muitas respostas, vai depender até graus de trabalho, de vida pessoal, mas tem pessoas que são condicionadas a de manhã, por exemplo, reclamar. Tem pessoas que têm mais um condicionamento em reclamar. Já amanhece o dia reclamando. Tem pessoas que têm um condicionamento a não querer se machucar, porque se machucar, solta aquele palavrão, fica irritado. Isso é um condicionamento. Tem pessoas que ficam condicionadas a um pensamento recorrente, que seria feito uma monoideia. Se a pessoa não responde um e-mail, se a pessoa não dá a resposta na hora que a pessoa quer, já começa a imaginar milhões de coisas ruins. Começa a imaginar um monte de coisa errada. Então são condicionamentos. Tem gente que tem condicionamento em cismar e desconfiar de tudo. Ontem nós tivemos aqui o lançamento e eu me perdi, realmente eu não me lembro da metade das pessoas que estiveram ali. Porque como eu entrei em algum momento em pequenos transes, né, eu não estou acostumado a isso, porque eu sou muito intenso, ou é direto ou não é. Ou pega ali, me usa ali mecanicamente 3, 4 horas que eu nem vou ligar, também não sinto nada depois, né? Mas ou ficar assim, indo, voltando, eu fico meio perdido. E algumas assinaturas ali dos espíritos ficaram meio confusas, né? Mas é lógico, um monte de gente falando ali, um monte de... não é? Aquela coisa toda. Eu não estava num semi-transe, que eu não estou acostumado a isso. Nunca fiquei em semi-transe. Primeira vez foi ontem. Para tudo tem uma primeira vez, né? Mas eles quiseram fazer isso. A intenção dos espíritos, dos familiares, era dar uma mensagenzinha dentro da autografia do livro. As pessoas, em vez de focar nisso aí, são condicionadas a dizer: será que é papai, que é mamãe, que é tio? É porque condicionamento isso. Não, as pessoas têm uma prova de fé, um pensamento, acontece uma coisa muito boa de fé na vida delas. Uma prova cabal, que não podia ser outra coisa. Sabe o que a pessoa faz depois? Uma semana depois já esquece, já começa a voltar tudo de novo. Começa a não ter fé, não acreditar mais em nada, porque não se livrou da vicissitude dos condicionamentos. Por exemplo, a questão de que fala ali também, é porque a pergunta é grande, né? Dá para repetir? Gostaria de um conselho ou uma ajuda. Como parar com os maus pensamentos e as tendências erradas? Agora, quanto aos maus pensamentos, né? Quanto às tendências erradas, tem que verificar o seguinte: com quem eu ando, que ambiente eu vou. Porque para se deixar, por exemplo, de fumar, se eu for para o meio dos fumantes, vai me dar uma coceira para fumar. Se é para deixar de beber, se eu for para junto das pessoas que bebem, vai me dar vontade de beber. Tem que ter um período de abstinência, tem que ter um período de afastamento, para que a pessoa possa realmente deixar disso, né? Mas tem uma questão do Livro dos Espíritos, que é a questão 909 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta mais ou menos assim: poderia sempre o homem, 909, os que estão lá na internet, os kardecólogos, podem ver, eu posso errar algum parágrafo, porque também, né? Mas é assim: poderia sempre o homem com seus próprios esforços vencer suas más inclinações? É a pergunta que Kardec faz, 909. E a resposta é mais ou menos assim: sim, e frequentemente a gente pode fazer isso. Olha a resposta da espiritualidade no século XIX dos espíritos: sim, e frequentemente. E frequentemente. Aí eles respondem na mesma pergunta, né? Mas o que falta é a vontade. O que lhe falta é a vontade. A vontade. A gente diz que quer, mas não tem vontade de deixar aquilo, de se livrar daquilo. Não tem vontade. E aí ainda completa dizendo que quão são poucos entre vós que se esforçam. Olha, quão são poucos entre vós que se esforçam. Por isso que o nosso mundo, o nosso planeta Terra ainda é um mundo imperfeito. Porque são muitos poucos os que se esforçam a estar aqui. Hoje não, que é um dia que as pessoas estão com suas mães, viajaram. Eu falo estar aqui num dia normal. Muitos vão estar em outros lugares fazendo outras coisas. Então a questão 909, ela deixa bem, eu acredito que
A pessoa devia procurar na questão 909 do Livro dos Espíritos. Mas tem uma outra questão, que é a questão 911, logo em seguida, que fala também que a vontade muitas vezes está nos lábios, para o domínio das paixões, né? Do coração, entre outras. Na 911 diz que está nos lábios, ó. Aqui nós falamos, dissemos tudo, mas não temos vontade. A vontade é o dispositivo, não só do esforço, mas é o dispositivo mecânico e quântico para a gente atingir e domar as nossas más inclinações. Precisa de vontade. E vontade é uma coisa que a gente vai ter que se condicionar a ela. A todo dia se condicionar. A pessoa que tem o ciúme, né? Ah, mas quem tem ciúme é inseguro? Não. Tem pessoas que chegam a um nível de ciúme. Eu estava uma vez aqui, lá atrás, e o Júnior Zunino estava aqui dando uma palestra. E eu estava com a minha psicometria muito aberta. Eu tinha vindo de um evento e a minha psicometria estava aberta, que não é uma mediunidade, é uma paranormalidade natural, que nos Estados Unidos ninguém é espírita e tem essa paranormalidade que é pegar em objetos, ajudar o FBI, que é o FBI, etc. Essa eu tenho desde bebezinho e não é uma mediunidade. Ainda bem que o professor Clóvis Nunes, quando esteve aqui ano passado, me confirmou que eu via que, independente disso, nós a temos. E eu estava com o campo muito aberto, estava sentado mais ou menos onde está ali a Heloísa, por ali, e a pessoa estava sentada mais ou menos onde está aquele cidadão de laranja, eu não sei se é laranja ali ou é verde. Estou chutando, tá, porque eu sou semidaltônico, às vezes eu vejo as cores diferentes. Então. E aí, estava ali, e eu captei o pensamento dele com o palestrante. Ele estava imaginando que o palestrante já estava na cama com a mulher dele fazendo amor. Então, o ciúme dele era uma projeção fortíssima de uma loucura. Inclusive tem pessoas que têm um condicionamento de projetar que o marido ou a mulher, ou o namorado ou namorada vai gostar daquele fulano, que não é a realidade, que a pessoa vai achar aquela pessoa interessante. Mas se eu não tiver um condicionamento de lutar contra isso, de buscar através das obras de André Luiz, que são muito boas, a do Caminheiros do Bem aqui, e de procurar o Livro dos Espíritos, porque veja bem, nessa resposta da questão 909 do Livro dos Espíritos, dá para a gente entender como funciona, inclusive, o nosso planeta. Porque se a espiritualidade já diz assim, olha, quão poucos que se esforçam entre vós. Olha, poucos se esforçam entre vós. Não é? Então era essa a resposta. Eu sou uma pessoa que nunca conseguiu conquistar nada na vida. Parece que meus caminhos estão todos fechados para o sucesso. Existe algum espírito maligno que me acompanha e que esteja me impedindo que eu tenha sucesso na minha vida? Primeiramente, não existe nenhum espírito maligno, né? E desde criança, realmente, eu nunca acreditei no diabo de Satanás. Eu discutia com minha avó, discuti com o padre, não fiz a primeira comunhão, depois com o pastor, quando a gente foi expulso da igreja protestante, porque eu nunca vi lógica nessa questão do demônio. Primeiro, se o diabo existir, então esse Deus é muito fraco. É um Deus pitoco, como diz lá no Nordeste. Com todo respeito, né? Porque se o diabo existir, então esse Deus eu não quero nem saber. Na época que a gente foi ateu 2 anos e 8 meses, foi a melhor época, porque nós estudamos tanto os ismos, o Alcorão, estudamos o budismo, as escolas, Travatas e várias escolas que existem no budismo, estudamos Carl Sagan, entre outras doutrinas científicas, e nós percebemos que o Ocidente ele é muito... Coitado. Olha, a gente já tem uma programação ocidental, o Brasil principalmente, da culpa. Olha, quando chegou aqui o primeiro padre, foi José de Anchieta, né? Se não estou enganado, né? Ele já chegou com a cruz e tentando programar os índios a sentir culpa. Agora não sei se os índios tinham que sentir culpa porque eram pelados, ou porque estavam caçando, ou porque eles eram puros, ou porque eles tinham que sentir culpa porque eram pessoas que sabiam viver e cuidar da natureza. Eu não sei que raio de culpa eles queriam colocar nos índios, mas conseguiram colocar na programação do país chamado Brasil, dos latinos americanos, colocar a culpa em boa parte do Ocidente. A pessoa já é programada para sentir culpa. É verdade? Então, não existe espírito maligno. O que existe é o que eu fiz ontem, eu vou resgatar hoje. Se você, essa pessoa que fez a pergunta, disser, não, olha, como aquele rapaz disse a Jesus, eu faço isso, eu indenizo as pessoas, eu penso no próximo, eu perdoo as pessoas, eu não penso mal de ninguém, eu não julgo ninguém, eu não sinto ciúme, eu não persigo ninguém, eu não tenho inveja de ninguém, e mesmo assim as coisas dão errado, só pode ter uma resposta. E não estou fazendo nenhuma apologia à doutrina espírita, mas só essa doutrina explica por que
se a gente está fazendo tudo certinho, sem nada disso que eu falei, e mesmo assim as coisas dão errado. Então, na outra vida eu devo ter feito muita coisa errada. Porque não teria lógica. Pense bem a questão do Satanás, né? Que Deus é esse? Que juiz, né? Porque seria um juiz. Que juiz no mundo espiritual, não vamos nem colocar Deus nesse papo, né? Que juiz do mundo espiritual vai condenar uma pessoa que, por exemplo, viveu 70 anos só aqui na Terra? Viveu 70 anos. E qual é a comparação que tem uma criança que tem síndrome de Down? O que ela está... E por que ela vai ser condenada a morrer com 10, 11 anos? E uma pessoa morre com 70, é condenada pelos 70 anos que ela viveu aqui e vai para o inferno. Então o espírito maligno ele não existe. Numa das palestras nossas de perguntas e respostas, nós explicamos bastante sobre o daemon, sobre as terminologias do velho aramaico, do hebraico e das confusões, né, mitológicas de Moisés, que aprendeu no Egito com o Velho Testamento, entre outros. Mas pela presidência da casa estou proibido de me delongar nas respostas, porque teve e-mails aí que eles receberam e que fizeram críticas construtivas que eu não posso me demorar muito na resposta. Então, senão eu vou ser penalizado e é capaz de eu não dar mais palestra aqui. Verdade? Eu fui reduzido de cargo. Eu, de presidente, sou apenas um pobre voluntário, né? E fazedor de chá nas segundas-feiras. Tem uma pergunta que é sobre notícias. Sobre notícias? Olha, vai ser assim. Primeiro porque eu estou aqui no outro momento, né? Mas deve fazer, não deve se negar. Se a espiritualidade, ninguém sabe. Não é, era para ter sido triado, né? Mas não triaram, né? Então a direção da casa chegou em cima da hora também, né? Então tá certo. Não posso, eu não tenho privilégio nem com... Se tiver um parente de Jesus aqui, não vai ter privilégio. A minha mãe pode ver que ficou na fila, foi a última a receber o livro aqui. A minha mãe tem 70 aí? 70 aí. 74. 74. Eu não ligo nem na minha idade, eu não sei se perguntar. Como está meu sogro, meu pai e minha cunhada? Estão bem? Estão felizes? Bom, eu não sei o nome da pessoa, não sei o nome do sogro, não tenho bola de cristal, não é? Então fica difícil de responder, não é verdade? Veja só que vai dar trabalho a espiritualidade agora procurar, sabe quem foi que fez essa pergunta? Não é assim que funciona. Olha, casas que as pessoas dão curso de psicografia, que pessoas querem psicografar sem ter um treinamento. O Roberto Oliveira, ele faz treinamento, vem todo dia marcado, vem uma pessoa para acompanhar, porque psicografia... Eu estou fugindo da psicografia porque é muita responsabilidade. Exatamente por causa desses médios místicos. Eu quero psicografar, me dá aí logo a caneta. Logo. Isso aí, olha, isso aí é perturbação, vai se tratar. Eu sou muito sincero. Então vamos passar para a próxima. Esse aqui veio pela internet, então, tá? Boa tarde, Zé Araújo e amigos. Sou Keila Mello e gostaria de saber se é possível acordar dentro de nós o conhecimento adquirido em outra encarnação. Será possível? Por exemplo, se trabalhamos em outra encarnação na área da medicina, podemos acordar todo esse conhecimento e experiência que está guardado dentro de nós nesta vida? E o que podemos fazer para poder ativar esse conhecimento? Moro em Utah, em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Olha, para essa daqui, primeiramente está dizendo que o parente dela ela quer saber notícia do parente. Ela não perguntou isso, mas porque ela não perguntou, não está com vontade, a espiritualidade disse que diga ela que está muito bem e que em breve virá uma psicografia para a pessoa. Esse muito breve pode ser daqui a 5 meses. O tempo lá é diferente do nosso, né? Mas pode falar para ela, não é porque ela mora nos Estados Unidos, não. É porque ela está com muita vontade de saber do parente, com muita vontade, mas não fez essa pergunta. Ela não... Lógico, aquela outra pergunta anterior pode ser de uma pessoa que não conhece o Espiritismo. Está com a cara que a pessoa não entende nada do Espiritismo, né? Ou está com cara que alguém vem aqui para fazer um teste, né? Com a gente, não é verdade? Porque uma vez fizeram 2 testes aqui, a pessoa vem. Porque, veja só, vocês acreditam que espírita ou cristão persegue outros espíritas? Isso não é cristão nem espírita, né? Isso é coisa do demônio mesmo. Aí sim, né? Esse demônio. Porque a pessoa sentou aqui, isso faz um tempo já, sentou aqui, e era perguntas e respostas, e deu uns nomes ali para ver se os parentes estavam bem. O irmão Roger, junto com a irmã Lúcia, me avisaram que tinha uma pegadinha. E como eu não merecia, porque eu não faço nada de errado, eu tenho um monte de defeitos, mas esse daí eu não tenho. Eu só psicografo aquilo que realmente a espiritualidade quiser. E ainda fico preocupado se pode ser um engano, né? E aí,
Meu Deus, as pessoas estavam coradas, saíram daqui, mas coradas, né, vermelhas, porque a espiritualidade disse para mim para dizer que aquilo ali era um engodo, era uma mentira, era uma enrolada, era uma pegadinha do mal, né? Mas não existe demônio não, foi uma pegadinha porque as pessoas são assim mesmo. A inveja é uma coisa que incomoda. Ser bom, olha, tente ser bom na sua família, que a pessoa diz assim, tu é tão bonzinho mesmo, já vai dizer no teu passado, tu fazia isso, criatura. Não dá pra ser bom, incomoda. Agora, pra tomar droga, beber, fazer coisa errada, né, arrumar namorado, ficar dançando, aí todo mundo chama você pro buraco, porque ninguém quer ir pro buraco sozinho. Pode ver, quem precisa muito de enganar as pessoas, trata muito bem. Ah, deite aqui na maca, fica aqui. Oh, meu filho, meu filho. Mas quem não precisa muito, por isso que Divaldo era criticado, mas é o maior orador espírita do mundo. Recebi o melhor presente do aniversário do ano passado, ele servindo comida do meu prato. Um homem que está 86 anos viajando, todo, não para de viajar, servindo. Tem gente aí com 50, 60, 70, ó, mal-humorado em casa, ó. Aí você acha que vai para o mesmo lugar que Divaldo vai? Não vai. De novo a pergunta, porque eu já... Boa tarde, Zé Araújo e amigos. Sou Keila Mello e gostaria de saber se é possível acordar dentro de nós o conhecimento adquirido em outra encarnação. Será possível? Por exemplo, se trabalhamos em outra encarnação na área da medicina, podemos acordar todo esse conhecimento e experiência que está guardado dentro de nós nessa vida? E o que podemos fazer para poder ativar esse conhecimento? Moro em Utah, Salt Lake City, nos Estados Unidos. Eu não queria responder, viu, Keila? Mas a espiritualidade disse que chegou a hora de eu dizer uma coisa. Eu vou ter que usar o meu próprio exemplo. Ai, meu Deus. É, tu também estava desejando aí, né? Eu vi a carinha. Agora não sei se eu dizendo isso eu vou ser mais perseguido do que eu já sou, né? Mas, Keila, eu vou ter que usar o meu próprio exemplo, né? Eu sou uma pessoa que passei por duas fases na vida. Nasci em classe média alta e depois passei pela miserabilidade com acho que 9, 10 anos, 11 anos. Então eu sou uma pessoa sem estudo nenhum, Keila. E conheço que já fui psiquiatra, médico, conheço o corpo humano como ninguém. Tenho conhecimentos que trouxe dentro de mim que não pode ser nem mediunidade, porque ele é inato mesmo dentro de nós, né? E pessoas que convivem comigo sabem disso, né? Direto aí, constantemente. Mas como é que faz para desenvolver isso, Keila? Aí é que está. Primeiramente, são as oportunidades, as coisas que vão acontecendo e a disponibilidade de busca disso. Por exemplo, nós temos uma facilidade muito grande, que eu achava que essa questão de aprender línguas com facilidade era porque eu já tinha vivido em tais lugares e por ter sido, vamos supor, um poliglota em outra vida. Depois eu achei que não. Eu achei que era porque eu tenho uma mediunidade de xenoglacia, xenoglacia. Mas eu vi que não, porque o ano passado no Foreblu eu psicografei em francês, eu não sei nem dizer A em francês. Aí tinha lá uma pessoa que é o Ney Pietro Pérez, que estava lá, e uma pessoa que fala francês. Então, tem coisas que as oportunidades da vida fazem com que a gente vai se desenvolvendo. Um ponto que eu poderia falar é a busca, né? A gente tem algumas inclinações. Por exemplo, eu tenho uma inclinação muito grande a estudar o cérebro, a estudar o comportamento humano das pessoas. Vim descobrir que um conhecimento que fiz nas cavernas como um faquiri, iniciando as pessoas nas cavernas próximo ao Egito, à Turquia, e ali nós nos desviamos porque nós escolhíamos as pessoas. Tínhamos um pouco de dizer você não serve, você não serve. E hoje em dia, nessa encarnação agora, eu estou fazendo esse trabalho nos bastidores, trazendo uma verdade natural e sem realmente ser observado. Então as oportunidades aparecem. Eu diria para você como desenvolver isso. Busque coisas que você sente inclinação. E a gente acha que não sente. Lá no fundo nós temos uma inclinação. Agora a gente faz a faculdade porque fulano fez, porque papai e mamãe queria. Eu faço porque minha família toda é muito advogada. Eu cheguei numa cidade aqui próxima, Keila, que é a cidade de Itajaí, e fui fazer um trabalho lá, isso faz uns 6 a 7 anos. E tinha muitos advogados em torno. E uma jovem advogada chegou perto de nós e disse assim: poxa, eu fiz a faculdade errada. E ela estava um pouco triste, porque ela é uma pessoa muito calma, uma pessoa que na arqueologia do ser a gente chama de pacifistas, e na vida profissional nós chamamos do grupo dos neutros. São pessoas que têm dificuldade de dizer não gostam de cobrar. Se a pessoa perguntou, você falou de mim? A pessoa faz geralmente, não sei, não vi. E ela, essa jovem advogada. E aí,
Estava triste porque durante o período do nosso trabalho, do curso desse programa, ela percebeu que ela fez a faculdade errada. O pai é advogado, a mãe é advogada, o irmão é advogado. E ela teve que, forçosamente, ser advogada. Mas nasceu já dentro, intrinsecamente, na sua inclinação para ser veterinária, para ser bióloga, não é? Já trazia de outras vidas essas inclinações. E aí, numa conversa com ela, mais amistosa, assim, nos bastidores, eu disse, olha, nada está perdido. Me permita dar um conselho, uma opinião. Ela disse, pois não, então o senhor, professor, pode dar. Olha, me chamou de professor, uma pessoa que não tem estudo. E então, nós chegamos e falamos para ela que ela deveria adentrar a vara da família. E ela me contou que ela era criminologista, que o pai quis que ela fosse. A última vez que ela esteve na cadeia para soltar um cara, o cara fez assim, vou te pegar, você não sai daqui, tu vai estar morta. Ela, tremia, não saiu mais de casa durante 3 meses. Quer dizer, uma pessoa que é anticonflito estava trabalhando numa postura, numa profissão totalmente, numa função totalmente conflitante. E ela foi para a vara da família, depois de uns 6 meses ela nos passa um e-mail, agradecendo porque ela estava conciliando, que ela nasceu para isso, a família, a vara da família, os divórcios, os adolescentes, etc, etc. Estava feliz. Então, muitas vezes, não está perdido. Eu entendo bem, Keila, essa questão de sentir várias coisas, vários conhecimentos brotarem e eu querer colocar isso em prática. Nesse mundo onde o curriculation, né? O currículo, o que a pessoa faz, tem mais importância do que a pessoa é. Mas não desista, viu? As oportunidades, sinto aqui intuitivamente que você vai ser despertada, vai acontecer algo. Só é estar atenta, que eu diga, estar receptiva. Muita paz. Escutei uma voz alta e clara me pedindo para estudar mecanismo da mediunidade e energias. Venho estudando e percebo uma energia em cima da cabeça, às vezes até parecendo passar a mão na cabeça, principalmente quando estou meditando, estudando ou na casa espírita. Essa sensação vem aumentando e recentemente sinto uma pulsação no chakra frontal. Pergunto, isso pode ser apenas energias, um fator anímico, alguma entidade ou não passa de coisas da minha cabeça? Não, tudo começou sem ser um fator anímico, né? Porque o animismo, ele comprova o espiritismo. 2 autores chamados Alexander Kazakov, o russo, e Ernesto Bozano também, que são fantasticamente os grandes precursores das aulas mediúnicas sobre o contexto, né, sobre mediunidade, que nos traz que o animismo, a palavra animismo, vem de ânima, né? É o que nos anima. Então está dentro de um processo que é o nosso psique. Nós também somos espíritos, só que estamos encapados de carne, né? E as pessoas que estão do outro lado ou em outra dimensão são espíritos que não estão animados. Poderíamos dizer uma palavra grosseiramente falar de inanimados, né? Que não faz parte do ânima. Então, nos projeta essa forma de pensamento da pergunta de que está acontecendo os fulcros energéticos, as sensibilidades foram abertas, os campos. Assim que nós começamos, nós falávamos anteriormente para Keila, quando a gente começa um estudo sério e a gente se propõe a fazer, temos que ter cuidado com 2 aspectos básicos. O primeiro é não entrar, mergulhar de cabeça, é se questionar. Mas por esta pessoa estar fazendo essa pergunta, mostra a coerência que ela quer buscar. Então, o que é que nós devemos fazer? Estudar, mas não animar muito aquilo, não ficar projetando, porque não tem obsessor aí, tá? Só tem uma questão de estar já mais fantasiando. Essa pulsação do frontal, exatamente a energia não sendo utilizada. Então aí, acontece um pouco, mas eu projeto mais ainda. Vejam que existe uma coisa que o Divaldo combate, todos os grandes palestrantes, Chico Xavier combatia, eu também combato, que é a questão do arrepio. Você começa a contar uma coisa e se arrepia, é a emoção, porque você faz assim, ó, você quer dar um choquezinho no seu espírito, né? Não foi espírito, aí arrepia. Mais ou menos, grosseiramente, é assim. E tem pessoas que se arrepiam sozinho porque tomam antihistâmico, tomam um remédio para o nariz, aí toma outro antigripal, aí dá um remédio, começa a ficar se arrepiando, mas não viu que tomou remédios que dão, né? Agora, se você não tomou remédio, não tomou antihistâmico, não fez nada, não está contando nada a ninguém, e começa um arrepio do nada assim, pode crer que é um espírito. Que é a forma dele lhe dizer que está presente ali. Ok? Mas então,
Isso deve continuar os estudos e procurar uma casa, fazer um curso, não sei se já faz, para adentrar, inclusive tem condições com muito estudo de passe, até de vir trabalhar na parte do passe. Na nossa casa tem que não ter nenhum vício, né? Não, a gente não é melhor do que ninguém, mas é que os passistas não fumam e não bebem, não pode ter nenhum vício. Nada contra quem fuma e quem bebe, mas os passistas, né? A gente que vai receber passe pode até fumar e beber, mas eles não podem, porque imagina a pessoa estar ali recebendo um passe de um passista que fuma, né? E a pessoa tem os poros abertos, como eu, por exemplo, e outros que tem, como ela, fez essa pergunta, ou ele, tem os poros abertos, e eu fumo e tomo. Olha, eu já vi pessoas sair com a sensação de que fumaram, ou fedendo a cigarro dentro de si, ou com gosto de cigarro aqui. Porque são fluidos e está naquela corrente plasmática do sangue, né? Não dizem que o fumante, quando toma um remédio, não tem o mesmo efeito que a pessoa que não fuma? Não é verdade? Então, não tem lógica isso. Aqui vai ser difícil ver um trabalhador aqui na calçada, não é? Ou tomando uma viriquinha. Eu já passei em outras calçadas de outros centros, já vi isso. Nada contra, também nada a favor. Que é fé? Dentro de nossas personalidades, como adquiri-la ou desenvolvê-la? Olha, existe crer, existe ter fé, existe saber, né? Eu conheço pessoas que estão já na fase do saber. Saber, quem sabe não precisa ter fé, nem precisa crer, simplesmente sabe. E tem muita paz, e tem muita não é ansiosa nem ansioso. Eu conheço uma pessoa que é assim. Não tem ansiedade, o que aconteceu hoje, nem depois, não está nem aí, porque sabe que tudo vai acontecer conforme a pessoa plantou durante o dia, conforme tem plantado, conforme tem feito, conforme tem andado com as pessoas. A questão da fé, ela é muito complexa e muito simples. Complexa para aquelas pessoas que, eu falava lá no início, tem fé, tem fé, tem fé, mas a primeira contrariedade, o primeiro não, já diz, Deus, não quer que eu fizesse isso, né? E quer que os espíritos façam as coisas. Eu quero que o Zé Araújo me diga o que eu tenho que fazer. Mas a resposta já veio para você, só que você não quer. Você só quer imaginar a coisa mais fácil. Às vezes tem heranças, tem dinheiros que não vêm porque você não quer trabalhar. Você vai levar uma vida mais fácil ainda. É por isso que você tem a fábrica que se perde, você tem um emprego que não vem, você tem aquela dificuldade e você tem que se afastar às vezes de uma cidade porque é o melhor para nós. Mas ainda fica com teimosia, isso é orgulho. Uma pessoa que tiver o orgulho muito exacerbado, e principalmente uma outra coisa que impede a fé. É um grande, segundo a espiritualidade, na questão 913 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta mais ou menos assim, qual de todos os vícios é aquele mais tenaz, aquele que mais nos atrapalha, o pior de todos, e a resposta é o egoísmo. E tem pessoas que nem se dizem, nem se sentem egoístas, mas eu poderia fazer uma pequena imitação de egoísmo. Egoísmo não é só quando a gente diz assim, que a pessoa faz, eu preciso ser socorrida, a pessoa faz, poxa, vou perder a novela, o futebol, vamos! Eu vou? Isso é egoísmo, porque se fosse eu que tivesse ruim, eu gostaria que a minha mulher e meu marido me levassem diretamente para o hospital, tomassem uma coisa. Tem gente que nem se levanta da cama, é o egoísmo do sono, né? Tu vai ficar boa, tu vai ficar bom, já está bom. Agora quando é você, a pessoa se levanta, faz e... Isso aí são os pequenos frames para identificar o egoísmo, mas tem egoísmo que ele é tão tenaz, ele é tão, aliás, tão forte que ele passa despercebido, que a pessoa nem percebe. Tem gente que se diz emocional, que se diz prestativo, que se diz disponível, que se diz amável, mas está ferrando o outro. Mas veja que contrassenso. Que é aquela história do santo, ninguém desconfia, né? Vou te ajudar. Mas por trás assim, tu vai ver. Mas como essa pessoa pode dizer que a fé, inclusive essas pessoas têm fé. Sabia disso? Eu fiz um estudo, essas pessoas emocionais têm muita fé. Só que tem pouco retorno na sua fé. Porque faz uma oração de manhã pedindo a Deus, mas de tarde prejudica o outro. E não tem nem noção, porque não quer ter noção. Aí quer que seu filho não tenha nenhum problema, quer que o meu marido não tenha nenhum problema, quer que o meu pai não tenha nenhum problema. Mas é você causador do problema.
E às vezes, para mexer com você, o problema não vem nem contra você, porque tem gente que pede, né? Não faz nada com meus filhos, nem faz nada com fulano, faz comigo. Não, vamos fazer com ele, pô. Mas ninguém faz nada. Não é Deus, Papai do Céu, ninguém, nem espiritualidade, nem anjo da guarda. É você que fica sem a sua imunidade. A gente não tem a falta de imunidade imunológica do organismo, o processo imunológico, que a gente está em baixa, assim também é um processo também de estar imune às coisas que podem acontecer de ruim com você, que não estão programadas no seu processo reencarnatório. Os nãos, a falta de fé, a fé, voltaria a dizer que é um condicionamento também. O primeiro ponto da fé é acreditar. O Evangelho segundo o Espiritismo tem a fé divina e a fé humana. Eu acho fantástico aquela parte que Allan Kardec trouxe da espiritualidade. Por quê? Porque lá nos mostra que não adianta ter a fé divina sem você não ter fé em você mesmo ou você mesma. Sem você não acreditar na tua potencialidade. Sem você não se esforçar, não buscar empreender. Tem pessoas que nem lê, as pessoas hoje estão tão automáticas que não leem as coisas. Às vezes tem uma notícia boa no e-mail, a pessoa só lê a parte ruim, mas não lê a parte que a pessoa faz, mas, que os gaúchos falam, mas, vírgula, né? Mas, todavia, não lê essa parte. Já paga assim, ai! Fala o que foi, né? O que foi? Aquele negócio não vai sair. Aí ela tem uma cópia do e-mail, ela vai dizer, não, mas está aqui, ó, mas vai acontecer, a pessoa só quis colocar uma... Mas estão muito loucas as pessoas hoje. As pessoas não querem... Agora, o que adianta eu ter bastante fé? Não é? Eu estou com um espírito aqui que fica olhando para a irmã, dizendo, tu viu como ela está uma gata? Eu disse, meu Deus, eu posso ver daqui a pouco. É brincadeira. Mas, então, como é que eu posso me determinar a ter fé se eu nem acredito em mim, e nem acredito, e digo que acredito nas coisas, mas a primeira coisa que é contrária, porque tem um tempo dos espíritos e tem o nosso tempo, né? As pessoas se culpam, a gente falava de programação da culpa, por tudo. Se uma pessoa se suicida, eu tento me colocar como culpado. Mas nunca eu faço assim, ó, será que não foi por alguma coisa que a pessoa não teve coragem de me dizer que ela fez? Ninguém pensa isso. Porque morreu, todo mundo é bom, todo mundo é maravilhoso, todo mundo fica... Inclusive, todo mundo, quando desencarna, os familiares colocam a pessoa num pedestal. Eu acho que sabe o que é isso? Inconscientemente falando, é porque é o desejo que faça o mesmo com a pessoa quando morrer. Né? Porque tem gente, tem enterro que é assim, a pessoa está lá no velório, tem uns que era tão bom, tem outros assim, desgraçado, agora tu vai ver o que é bom. Quer dizer, nós nunca vamos saber totalmente o que uma pessoa fez na vida. Nunca. Não adianta. E a gente fica forçando a barra, porque a gente quer uma liberação. Se foi eu ou se foi a pessoa? Não. A melhor liberação é eu me melhorar, para que não aconteça aquilo. Pedir para que a pessoa seja ajudada, que ela possa se encontrar mesmo, porque as pessoas gostam de mistificar. Eu acho que, eu acredito muito assim, as pessoas mistificam, seguem conselhos de pessoas que não têm condições de dar conselho. Por causa de um título, mas quem me deu esse conselho foi a psicóloga, com todo o respeito às psicólogas, mas se eu não nasci nem para ser psicóloga. Imagine se essa pessoa pode ser psicóloga. Vamos lá. Eu sou o psicólogo da Pauline. Olha só, eu sou uma pessoa que não consigo prestar atenção muito tempo numa pessoa. E nem ficar presente com a pessoa muito tempo. Porque eu estou presente com ela, se ela disser assim, eu falo, como é que está, Pauline? Você vai dizer, da mesmo jeito da semana passada. Vai falar, como é que você está, Pauline? Do mesmo jeito da semana passada. Olha, aí eu já ponho o meu piloto automático para ficar aqui com ela no e eu vou projetar o que eu vou fazer no final de semana, não sei se eu vou amanhã, não sei se ela vai pagar carro de casa. Eu já não escuto direito ela. Como é? Um psicólogo ele tem que estar presente em cada piscada de olho. Ele tem que estar envolvido com a pessoa. E aí, porque a pessoa trabalha na minha empresa ou está dando coisa, mas se a psicóloga, eu digo, se der um conselho eu faço. Se a psicóloga diz assim, derruba essa parede, eu derrubo. Por causa do título dela. Olha que condicionamento, olha que fé, engraçado, né? Eu quero falar sobre isso, sobre fé. Eu tenho fé no currículo dos outros, mas não tenho fé em mim mesmo. Não tenho fé na minha capacidade de discernimento, na minha intuição, do meu empreendimento, da minha fábrica, da minha farmácia, da minha bodega. Eu comecei aquilo ali com esforço e cheguei. Agora, como eu estou meio perdido, estou meio conturbado, psicologicamente, emocionalmente eu não estou bem, eu prefiro trabalhar com as pessoas que têm currículo, ou que as pessoas que digam que sabem, e eu vou entrando naquela e quando eu vejo o negócio está pior ainda. Mas eu não tive fé em mim mesmo. Eu não tive fé em Deus, eu não escutei as coisas mais simples. Porque o mais simples eu não procuro, eu procuro é o mais complicado. É o que tem know-how. E o que é know-how?
No Brasil é totalmente muito errado o conceito de know-how. Know-how aqui não é um case, ou seja, uma coisa que aconteceu, que é verdadeira, que se foi ver se serve para você. Não, é o que o mercado está dizendo. É um curso que é maravilhoso, dizendo duas coisas que você já sabia mais do que o cara que está aplicando o curso. Mas é porque como é o curso, como é pago pela empresa, como é aquilo, aí isso se chama condicionamento de know-how. Isso aí impede a sua fé de ser expandida dentro do processo diário de acreditar. Eu, por exemplo, nem acredito nem tenho fé. Sabia disso? Nem acredito nem tenho fé. Eu apenas sei. O que determina para qual colônia espiritual vamos após o desencarne? A colônia Nova Esperança, em proporção, ela é, entre aspas, tá? Um estado, e a nova morada, um bairro, também entre aspas. Ou a outra definição? A pessoa já leu o livro, já começou a perguntar, você viu? O livro foi lançado ontem. Eu até imagino quem é essa criatura. Tem um jeitinho obsessora, deve ter o DNA gaúcho, mas não é você não. Não é? Mas primeiramente eu gostaria de colocar a questão me ajuda aí. 192 do Livro dos Espíritos. Quem ajuda recebe ajuda. Agora eu fiquei orgulhoso por aquela soprada bonita. 192, ó. Eu vou dizer assim, ó. Procure aí 192. Agora pode dizer o resto, por favor. Ai, disse que é pra me virar, então eu vou me virar. Tá vendo? Eu fui dizer, ó. Acontece na vida pessoal. Eu tô cheio de plano e eu fico assim, ó. Então vou dizer pra ti, é segredo, tá? Mas eu vou fazer dá tudo errado, porque jogou a energia. Porque às vezes é um teste para ver se você tem sigilo. Olha, existem grupos de comportamento que eu estudei que se não conseguir guardar um segredo, nunca vai ser ninguém na vida. Porque não consegue guardar um segredo. E tem gente que tinha que colocar alguns segredos para fora e não consegue, né? Então é o equilíbrio disso. Não é verdade? Mas estou enganando aqui para ver se chega um negócio. É a questão 192 do Livro dos Espíritos. É que eu não sei enganar, por isso que eu falo. Na 192, Allan Kardec pergunta. Agora ela me deu a ideia, a menina. Pergunta exatamente se numa única existência atual, nossa existência atual, nós teríamos condições de queimar todas as etapas, de ir na condição de espíritos puros. E sem passar pelos graus intermediários. Kardec pergunta já bem assim, para deixar os espíritos bem confusos, já para ver o que é que acontece. E a resposta da 192 do Livro dos Espíritos é de que não. E diz que o nosso conceito sobre perfeição é muito equivocado. E diz que muitas coisas a gente não tem conhecimento e não tem nem como eles qualificarem, que nós desconhecemos qualidades de coisas que nós não temos condições de alcançar ainda. Na questão 192. Mas para responder eu queria só que vocês tivessem a oportunidade de, em casa, quem tiver, ler a 192, vai ver que nós temos que passar por as etapas da infância. Ele quer dizer o seguinte, que mesmo que uma criança sendo um precoce, um gênio, ele vai ter que passar pela adolescência. E mesmo que uma pessoa, dá outro exemplo da questão 192, da resposta, que mesmo que uma pessoa esteja doente, ele vai ter que passar pelo processo da convalescência antes da cura. Veja bem, é muito sábia aquela resposta 192, nos mostrando a questão porque que nós não podemos alcançar uma qualidade de espírito puro sem passar por aquele processo. Agora, as questões 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 respondem também a essa questão da classificação dos mundos e de que também várias perguntas Kardec faz, se a gente na Terra pode voltar, se a gente é obrigado a vir só para a Terra. Tudo isso Allan Kardec pergunta nessas perguntas que nós falamos para vocês. E uma das que vem como dizem na língua portuguesa, a calhar aqui, é a questão 174 do Livro dos Espíritos. A 174 vai diretamente nesse ponto. Mas há um equívoco de leitura. A pessoa, ainda bem que não diz nome, né? Porque agora eu vou chamar a orelha da atenção da pessoa. Olha, se todo o tempo que eu li o livro, falta terminar ainda um capítulo ali. Eu entendi que todo o tempo o Espírito está dizendo que o Complexo Morada Nova não é um bairro, é um administrador. É como se fosse Brasília, que administra o país Brasil todo.
E os bairros nem são aquelas alas norte, sul, leste, oeste. Aquelas ali são cidades ou estados que têm bairros que são aí as questões das casas que deverão vir, né? Agora, o Complexo Morada Nova, pelo que eu entendi, é um complexo mais evoluído, e a Colônia Nova Esperança, que tem 30 bilhões de espíritos, né? Aí seria como se fosse um grande país transitório. Também nessas questões 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179, a espiritualidade está explicando Allan Kardec do processo evolutivo das colônias, que elas sofrem evolução. Isso, muito bem dito, está dito pelo Luiz Felipe, o Espírito Luiz Felipe, que começando um livro, uma pessoa que está há menos de um ano na espiritualidade, isso não quer dizer o tempo. Tem espírita que diz que a pessoa tem, depois de 5 anos, é que fica mais ou menos. Tem gente que até, olha, tem gente que faz o próprio desencarne, que está disfarçado de mãe, disfarçado de pai, disfarçado de um velhinho ali, daqueles bem humilde, e ele mesmo tem tanta condição que ele mesmo se despreende, porque é um espírito que veio ali só com a missão. Também fala sobre isso, essas questões que nós estamos dizendo para vocês. Não vou responder tudo, senão vocês não vão estudar também, e eu estou proibido de me delongar aqui nas respostas, senão eu não vou mais perguntas e respostas aqui. Na complexidade de nossa existência encarnada, de que modo podemos nos dedicarmos ao nosso ser imortal? Olha, eu vou dizer aquilo que nós acreditamos, né? Trabalhar todo dia, ir para o trabalho, mas ir em paz, não se incomodar com as pessoas. O ano passado foi o primeiro ano que eu posso ter moral de dizer isso. Eu descobri o ano passado que se eu queria ter razão, eu queria ser feliz. Eu descobri que eu prefiro ser feliz. Eu não quero ter mais razão, não adianta. Não adianta, as pessoas não se tocam, as pessoas fazem as coisas e não pedem desculpa, acha que convidando você para um aniversário, para uma festa, está desculpado, e não é assim. Tem coisas que nós fazemos que nós temos que ir lá pedir desculpas. Até pelo processo da pessoa que está lá, porque não é qualquer um. Tem pessoas que você não deve fazer aquilo, e aquela pessoa aí tem um processo que você tem que ir até lá. Agora, se você for pedir desculpa à pessoa, pedir perdão, e a pessoa não aceitou, o problema não é seu. É da pessoa. Não carreguem lixo. Eu acho que o grande lance dessa pergunta aí é não carregar lixo mental. E o que é lixo mental? Mágoas, ressentimentos. Isso é lixo mental. Isso pesa. Isso deixa a pessoa pesada. A pessoa que tem perfeccionismo demais, que não pode errar. Errou numa estratégia, errou em alguma coisa que disse. Eu quero me matar, que raiva do mundo, eu quero enfiar uma faca no meu... Não! O que a gente tem que fazer? Poxa, amanhã eu vou acertar. Aí eu tenho que me condicionar a isso, senão eu vou sempre estar com raiva, sempre vou estar me detonando. O antídoto para isso é a humildade. E a humildade não é se vestir de roupa rasgada. Porque o mendigo, ele pode ser muito mais orgulhoso e boçal do que uma pessoa que se vista muito bem ou que tem um carrão de 400 mil reais, pode ser muito mais humilde. Porque você vai dar R$2 para um mendigo e dizer que ela essa porcaria. Ou R$1, uma moeda, né? Então a questão da humildade não é isso. A humildade é o melhor antídoto para a raiva, para o ciúme, para a inveja, para a falta de perdão, para a insegurança, inclusive para o translocamento da fascinação. Porque muita gente acha que fascinação é só as pessoas que estão sentindo mediunidade e que querem psicografar em todo lugar, na rua, na privada, em todo lugar, e que se acham médium. Não. Fascinação não é só isso, não. Lógico, quando a pessoa está assim, ela está num processo de fascinação. O livro dos médiuns nos instrui. Agora, a fascinação pode ser da pessoa para ela mesma. Eu sou o cara, eu sou bom demais. O autoelogio em excesso. Então, para chegarmos a esse ponto, o primeiro ponto de partida é a humildade. É se colocar numa condição não de pejorativa, de se massacrar. Eu tinha uma mania de colocar assim, pequeno instrumento. Agora não, já fui promovido, é instrumento. Mais um pouquinho lá na frente, grande instrumento. Não, isso eu não consigo. Mas não pode ter pieguismo, quer dizer, a humildade nem pode ser piegas, como diz Divaldo Pereira Franco, mas também não pode ser uma falsa humildade. Que eu digo isso para você dizer assim, como é humilde o Zé. Aí eu faço, sou meu irmão, mas tira o seu pezinho de cima do meu pé. Não, isso não é humildade.
E quando nós falamos algumas coisas aqui que você fica, desgraçado, é porque bateu bem na trave, no osso. Eu já não estou dando mais a resposta dela, estou aproveitando porque o meu tempo é curto aqui, lá também umas pancadinhas que os anjos da guarda de vocês me pedem para falar isso. Vontade eu não tenho. Eu quero mais dispor com ninguém, nem quero ter razão, mas eles ficam me catucando assim, fala que ele está sentado, fala agora isso aí. Eu falo. A senhora ri que essa me acha feia e engraçado, né? Sabia que se eu não fosse espírita ia ser humorista? Não é? É verdade. Boa tarde a todos, muitas bênçãos a todas as mamães. São perguntas da internet agora também, tá? Sim. Por que não sinto nada pela mulher que me trouxe ao mundo? E amo tanto minha mãe do coração, e mesmo depois de estar já no plano espiritual, também me ama, e já em psicografia fala, o amor é infinito, e sempre me chama de filha. Obrigada. Muito normal, minha querida. Porque como você já falou seu sexo que é filha, eu já estou chamando de minha querida, né? Isso é só juntar o raciocínio, né? Rápido, tem que ter, porque senão você não vai para perguntas e respostas. Então, minha querida, eu posso dizer para você aqui, e que muita gente já vai usar isso contra mim, mas minha mãe querida hoje, almocei com ela, tudo, olha, vamos, né? Mais afinidade, e ela é uma pessoa maravilhosa, viu? Boa, disponível, prestativa, heroína, cuidou de 5 filhos sem se prostituir, lutou por nós, tem uma afinidade imensa com meus irmãos, mas eu não tenho para com ela, porque eu vim dessa família só realmente para nascer. A minha avó, sim, essa nós tínhamos uma afinidade muito grande. Eu acho que era a única conhecida da família que eu tive. Isso é normal. Se não fosse a doutrina espírita, eu ia achar que eu era um carrasco, um monstro. E eu sei o que ela sente, que é difícil. É difícil você ter uma pessoa ali, você está com a pessoa, tenta ter afinidade, mas a questão que você diz que amor, não é verdade não, tá? É um engodo, eu também achava isso. Não é falta de amor, é afinidade. São espíritos, e só a doutrina espírita realmente, sem fazer nenhuma apologia, nenhum fanatismo, tem essas explicações para essas contendas diárias que existem nos lares e que ficam muitas vezes implícitas, né? Quietinha, caladinha, a pessoa não vai dizer isso para não magoar, né? Mas não existe afinidade. E as pessoas confundem com falta de amor, mas na verdade não é falta de amor, porque quando se diz assim, Jesus disse, amai até os vossos inimigos, Jesus não disse que ela vai fazer assim, não, ó. Faz de conta que ela é minha inimiga, eu te amo, né? E aí, ninguém tem condições, porque já existe uma retração, uma refração, quando você vê uma pessoa que lhe fez mal. O coração não bate quando a pessoa está apaixonada, mas diz que bate contrário quando você encontra um desafeto na rua. Não é? O sistema nervoso, a pessoa sente uma coisa no estômago, sente umas coisas ruins, né? Como é que eu vou amar uma pessoa que eu sinto tudo isso? Que eu não sinto confiança, que eu não posso dar as costas para ela? Não, quando Jesus disse, amar o inimigo é orar por ele, é não entrar na sintonia, é não ficar fazendo as mesmas coisas que ele está fazendo com você. Se ele processa você, aí todo mundo diz, não, processa também, agora tu pode acabar até botar na cadeia. Você vai fazer isso, então você é pior do que essa pessoa. Você tem que orar, amar, perdoar, e quem sabe um dia você ainda no seu instrumento de salvar essa pessoa, seja aqui, enquanto encarnada, ou até mesmo desencarnada em qualquer paragem, qualquer pronto-socorro. É isso que nos ensina a doutrina espírita. Não ter 2 pesos e 2 medidas. Entende? Então, assim, não se sinta, minha querida, ruim por isso. É só falta de afinidade. Porque as verdadeiras famílias espirituais, eu peguei um pedaço no livro do Luiz Felipe, que tem algumas entrevistas. E tem pessoas que estão na colônia Nova Esperança com a missão de acompanhar uma reencarnação, se eu não me engano, de uma pessoa chamada Túlio, um espírito. E a pessoa está ali fazendo de tudo. E tem um tal de queimar etapas, que é o Train Evolve, né? Acho que é, né? Uma coisa que queima 2 etapas, 3 etapas. Eu acho que eu estou misturando os assuntos, mas quer dizer que tem uma reencarnação. A pessoa está lá, podia estar numa esfera maior, melhor. Quantos não descem a carne no nosso seio familiar? E quantas vezes nós descemos só o contato do útero, do ovário, para que aquelas pessoas nos recebam? Porque geralmente quando a gente é assim, mas a gente ainda se sente dessa forma, é a pessoa que nos deve. E nós viemos para que essa pessoa possa ter o gosto, o prazer, o resgate, a quitação de ter contato conosco. Agora é um recadinho aqui, do Alamar. Zé Araújo, filho de Deus.
Ontem à noite foi realizada a festa das bodas de ouro do Ney Prieto Pérez e Maria Júlia Pérez, do casal. Sim, me convidaram. No Círculo Militar daqui de São Paulo, quando eles comemoraram também os seus 80 anos de idade bem vividos. Lá estiveram filhos, netos e todos os amigos e dançamos sob a boa música de uma orquestra maravilhosa que tocava músicas de bons tempos. O grande detalhe, Zé, foi o jantar, que estava uma beleza. Comi bem comido, amigo. Só faltou você e a equipe da CEIU para abraçar o casal na maravilhosa noite. Abração, Alamar. Sim, Alamar. Muito obrigado, tá? Um forte abraço para você. E parabéns aí para o doutor Ney Prieto Pérez, a doutora Maria Júlia. Eu recebi o convite, mas caiu exatamente no nosso lançamento aqui do livro também. E quero parabenizar também ao Divaldo, que me mandou um e-mail, eu já mandei um e-mail para o Divaldo. Dia 5 de maio, o aniversário da CEIU, também é o aniversário do Divaldo Pereira Franco, né? Então foram várias pessoas da nossa casa que fizeram aniversário. E tivemos muitas pessoas que fizeram esse mês de maio. É o mês das noivas, mês das mães, mês de gente fazendo aniversário, né? E o mês também das bodas, né? Um grande abraço, Alamar. Tá? Um grande abraço para o doutor Ney, né? Para a dona Maria Júlia e filhos também. Zé, eu, Caroline Selman Leal, de Salvador, Bahia, e a minha irmã, que mora nos Estados Unidos, gostaríamos de ter notícias do nosso amado irmão Rodrigo Selman Leal. Ele foi o primeiro a ser citado no Foreblue, o senhor psicografou uma vez e nunca mais ele deu notícias. Devemos nos preocupar ou será que ele está bem? Sou espírita e tenho sentido muito a presença dele. Hoje, no Dia das Mães, sentimos mais fortemente. Inclusive, sentimos alguém deitar na cama, mas não conseguíamos ver. Obrigada, meus amigos, e desculpa o incômodo. Um beijo, Carol Leal. Olha, Carol, inclusive ele está aqui agora, né? Está dizendo que se você recorda desse trechinho dessa música que ele disse que vai fazer, eu não sou bom cantor não, tá? Né? Ele disse que a música era a seguinte, né? Maninha, o que é que eu faço da vida sem você? Um cheiro, ele disse. Vocês devem entender o que ele está querendo dizer. E está muito bem. Ele disse que seria egoísmo da parte dele querer psicografar com tantas pessoas esperando. E ele diz que está esperando o consentimento da espiritualidade e o meu para que a gente possa de novo estar fazendo isso. Mas, como todo mundo sabe, foi eu que fechei a porta para a espiritualidade, não tenho vergonha de dizer isso, porque a responsabilidade é muito grande, eu tive dodói, tive doente, ninguém quer saber se o médico teve doente, quer saber que você tem que sentar ali, seu desgraçado, e psicografar. Mas eu também não fico chateado com isso, né? Mas, olha, um cheiro, ele fala para você, o Rodrigo, seu Leal. Muita paz para vocês aí, em Salvador, como também nos Estados Unidos. Olha, o trechinho da música eu gostei. O que é que eu faço da vida sem você? Deve ser alguma música que eles sabem lá, né? Era até bom eles comprovarem aí pro pessoal, porque não para nós aí, que nós não precisamos disso, mas às vezes as pessoas querem saber se isso bateu ou não, né? Não é verdade? E o público podia fazer uma pergunta, né? Tá cedo ainda, são 18 horas e 5 minutos, né? Na cidade de Blumenau, Santa Catarina. Ao vivo nós estamos. Ninguém quer perguntar? Não? Então tá, ó, todo mundo quer ir para casa, o pessoal está sendo sabido hoje. Hoje o nosso passe é coletivo, porque muitos trabalhadores faltaram, né? Também aí, por conta do... Ah, chegou? Ótimo. Né? Você fica melhor coradinha assim, viu, Gisele? Parece que foi pra praia. Boa tarde. Sobre pessoas que cometem suicídio, o corpo delas pode ser cremado? Olha... Essas questões, quando começou a existir a cremação dos corpos, são em culturas que já existem isso desde os tempos mais remotos da humanidade. Culturas, inclusive, saxônicas, culturas, inclusive, dos países... Agora deu uma... Quando eu estive na Europa, lá eu conheci essa parte dos Países Baixos, que eles chamam, já faziam a cremação. Os ditos, os ocidentais, assim, principalmente aqueles que são oriundos da Igreja Católica, e essa questão de cultura de sepultamento, que também tinham outros povos africanos e inclusive egípcios que tinham essa questão da catatumba, né? Porque hoje a gente já conhece esse negócio de só com flores, né? Mas eu estava em Paris, eu fui visitar o túmulo de Kardec, eu vi verdadeiras mini-mansões. Você vê que tem que ter um mapa para você andar lá. E eu me perdi porque tinha que comprar um mapa, eu não sabia.
E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu faço? O Espírito disse, vai seguindo que eu vou te levar lá. E me levou até lá. Quando eu contei para uns brasileiros que estavam lá, que eles disseram, mas você chegou aqui sem mapa? Eu digo, foi. Eles nem acreditaram, mas não tinha mapa. O mapa. Tem que ter mapa, porque é enorme. Então, assim, uma pessoa que comete suicídio, independente disso, a espiritualidade, lógico, tem sempre trabalho de retirar os fluidos. Imagine que a pessoa está mais carregada de fluidos. Tá? Mas como é que a pessoa vai tentar dizer isso para uma família? Não faça cremação, não. Não tem problema cremar. Vai sempre dar um jeito à espiritualidade, de atrasar ou de tentar. De qualquer forma, ela vai, que seja queimada ou não, ela vai continuar com os fluidos. Porque imagine se eu era para viver 68 anos, 6 dias e 4 meses. E tiro minha vida com 30 anos. Onde é que fica os 38 anos, 6 dias e 4 meses, 6 dias, né? Ele nem sabe mais. Onde é que fica? Não fica carregado de fluidos, meu perispírito? Tinha uma carga fluídica nas minhas células. Se o perispírito, eu gosto de usar muito a lógica, se o perispírito ele é acoplado célula a célula, e as nossas células se clonam, multiplicam a clonagem, na verdade o que acontece conosco, a ciência hoje já comprova isso, são clonagens de célula. Por isso que quando a gente tem uma célula cancerígena, ela vai se clonando e vai aumentando também. Não é? Imagine que isso está no perispírito ligado desde o zigoto, começa a se ligar isso, da célula ovo lá. E vai se expandindo e vai. Então tem ali uma energia dentro desse perispírito muito densa ainda. Por isso que há o sofrimento e essa questão de eu ficar, eu me suicidei, eu não morro, na verdade. A minha sensação é de não estar morrendo nunca, num estado perturbador. Agora, se a pessoa foi a primeira vez que se suicidou, existem uns motivos muito graves por trás. Existiu toda uma coisa, uma obsessão, uma perturbação, uma coisa totalmente ali, aí não existe um caso igual ao outro de suicídio. Muitos querem dizer já assim, ó, para se livrar da pessoa, está no vale dos suicidas, está no vale dos suicidas. Não tem que falar com ela. Depende do lugar onde você procurar. Tem gente que vai dizer assim, está perto de Jesus, se suicidou. Não pode. Vai depender do estado de ignorância da pessoa também. Se eu realmente não tenho nenhum pensamento de que se suicidasse ia fazer um tanto mal para mim, e nunca fui instruído, porque quem mais sabe, mais será cobrado. Então vai ter um monte de justificativas. Agora, a cremação, se a pessoa se suicidou, se todo mundo vai fazer, você vai impedir como? E a espiritualidade sabe disso, que não vai poder impedir na cabeça das pessoas. Porque geralmente a cremação é que as pessoas querem se livrar do corpo e também não tem mais onde enterrar, né? Só se fizer um cemitério em cada bairro, né? Tem lugar que já está, não tem como. E inclusive há a profanação, inclusive, já nos cemitérios. Profanação é do dinheiro também, né? Profanar os túmulos. Tira isso daqui, esses ossos aqui, troca, trocou os ossos. Às vezes está cultuando o osso que não é nem do seu parente mais. Vamos dividir esses ossos aqui. Só quando tem aquele que vai lá, ó. 1, 2, 3, que é o Papa Cemitério, né? Abre aí que eu quero ver. Tirar foto. Mas mesmo assim, a cremação para o suicida não vai fazer a diferença. Como também não vai fazer diferença nenhuma por conta dessa problemática dos fluidos que estão densos, ainda ligados ao perispírito da pessoa. Tá certo? Só falta 15 minutos. Deu? Terminou? Não, eu acho que a pessoa vai dar o depoimento, a Gisele comentou, mas vai ligar para o Viva Voz, mas não sei se já é agora. Já. Quer ligar para o Viva Voz? Ah, já está ali? Aqui? Então tem que colocar aqui na Pauline, no Viva Voz. Carol, só um minutinho, tá? Viva Voz, tem que apertar Viva Voz aí. Botar o microfone embaixo. Embaixo. Segura aí. Pode repetir, por favor? Tem que aumentar o microfone lá. Já pode falar, Carol. Posso falar? Sim, pode falar, a gente está ouvindo. Tá ao vivo aqui já. Alô? Oi, tá ouvindo? Alô? Tô te ouvindo. Pode falar então o depoimento que já estamos ao vivo aqui, o pessoal já está assistindo. Ok. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Carol. Estamos aqui muito felizes, toda a equipe da CI, o Zé. É a primeira vez que o... Está me ouvindo? Sim, estamos. Posso falar? Pode, é que a gente aqui é educado. Você fala, a gente escuta. Desculpa, Zé,
o senhor psicografou. É porque tudo... Não, porque tudo fica perto da microfonia. Eu tô aqui, vocês aí não podem ficar perto. Alô? Alô? É que eu acho que tem muitas pessoas falando junto contigo, Carol. Tenta fazer silêncio aí no ambiente pra gente ouvir tua voz aí. Tá ok, eu posso continuar falando agora? Sim. É porque, desculpa, é porque no computador eu estou escutando algo que já aconteceu. Então vou me afastar um pouco do computador. Sim, o Rodrigo se manifestou pela primeira vez no Fore Blue. Posteriormente, o Zé psicografou. O que nos trouxe muito meio após o desenlace dele. Aí, o que aconteceu? Hoje eu mandei e-mail para vocês que hoje, no Dia das Mães, eu estou sentindo muita presença dele. E vocês me responderam que ele está aí presente, que ele está bem. Eu confio em tudo, desde a primeira carta. A questão da letra, da música, era uma música, e agora que eu faço da vida sem você, sempre que tinha algum encontro familiar, minha mãe pedia que ele cantasse uma música, ele cantava esta. Essa música ele falou na primeira psicografia e hoje novamente. Que ele falou que agora ele mudou a letra, hoje ele canta, ele atua com amor e canta com louvor. Então ele sair presente, o que muito me alegra, ele está sendo acolhido também por esta casa. E hoje eu liguei porque no Dia das Mães eu estou sentindo muita presença dele, eu sou espírita também, até coisas físicas na casa. Foi por isso que eu entrei em contato e agradeço imensamente a essa casa por estar nos informando que ele está bem. Obrigada por tudo. Obrigada, Carol, pelo depoimento. Tá todo mundo emocionado aqui com o teu depoimento. Muito obrigada por ter ligado. Eu que agradeço, que trabalho lindo de vocês. Em breve estarei no Fore Blue. Ah, que bom então, até lá. Tá bom, fica com Deus. Um abraço. Ouça. Um abraço, Guinho, te amo, viu? Você tá aí me ouvindo, você faz muita falta. Ele tá falando que tá aí perto de você, não precisa você dizer que ele tá aqui, não, que ele está aí agora. Ele tá aí agora, o danado, né? Mas aí, ó, quando o dia que eu for aí, eu quero uma muqueca, bem gostosa. Eu não consigo ouvir agora o que vocês estão falando. O Zé disse que ele tá aí do teu lado, que ele tá dizendo que tá aí do teu lado, e o Zé Araújo disse que quando ele for aí, ele quer uma muqueca. Ai, meu amor, gente, obrigada. Isso nos conforta tanto. A saudade realmente é muito grande. Nossa família é uma família espiritualizada. Mas é incrível a sensação, a certeza da continuidade dessa vida. Um beijo enorme no coração de todos vocês. Obrigada pra você também. Tá bom, Muita paz, obrigado a Carol e a família. E as coisas acontecem espontaneamente. Tem algumas pessoas aqui que podem estar com um grauzinho de egoísmo assim, ó. Poxa, por que não foi comigo só com esse povo lá de Salvador? Será que é porque o Zé nasceu no Nordeste? Olha, eu nasci lá, mas eu sou blumenauense mais do que vocês. Ich mag leben und sprechen Deutschen. Sprachen, schreiben Deutschen sehr, sehr gern. Verstehen Sie Deutschen? Ein bisschen sprechen Deutschen. Então depois pergunta para ela ali que ela vai dizer o que eu falei. Nordestino metido, né? Mas vamos lá. Mas aqui nós não temos pátria, esse negócio de sou de Brasília, sou de Recife, sou de Pernambuco, nós somos irmãos. Nós estamos aqui. E isso quando acontece, você viu que ela falou no final, que nossa família é muito espiritualizada, estavam lá fazendo oração, o Espírito tem afinidade conosco aqui. Você viu que o Natasha uma hora apareceu aqui, junto de mim, botou a mão aqui, com o boné virado, com aquela roupa dela agora, não sei se é cinza ou azul. Ela disse que eu estou errado, que eu sou daltônico meu. Ela está dizendo que eu estou dizendo uma cor que não é da roupa dela, e é verdade que eu tenho problema sério com isso, não é? Hoje saí de casa, eu disse que eu estou de azul marinho, ela disse que eu estou de preto, mas ainda não discute, né? Então, isso acontece, tá? O telefone toca de lá para cá. Quando eu senti de novo que dá para sentar ali, ontem mesmo, eu não posso sentar, ontem eu sentei e você viu que já começou. Tem gente que vai comprar livro hoje para ver, né? Eu quero ver. Não é assim que funciona. A questão 913 do Livro do Espírito, o egoísmo, né? Eu quero porque eu sou melhor do que as outras pessoas. Porque eu sou melhor do que a moça lá de Salvador. Porque eu sou melhor do que o outro. Gente, a gente tem que ter amor no coração. A paz que você precisa
está no silêncio que você não faz. E qual é o silêncio que eu não faço? É o silêncio da prece, é o silêncio da caridade, é o silêncio de buscar a verdade. Porque um dia a natureza se abateu. Deu muita tristeza. Pois todos queriam ser muito fortes. E eles estão pedindo para mim fazer isso hoje. Não importa se eu já repeti aqui, mas foi a emoção de hoje. E aí disse assim: eu sou muito forte. Quem disse isso foi a pedra, mas ela estava de uma forma violentamente batendo e dizendo que era forte. E o ferro foi lá e duelou com a pedra, e o ferro esmagou a pedra. E quando já tinha de muitas energias de orgulho, veio o fogo e derreteu o ferro. E o fogo dava labaredas de alegria, se achando mais forte, mais quente e poderoso. E nessa disputa das forças, o fogo derreteu o ferro, e aí veio a água, desafiou o fogo e apagou o fogo. E a água, muito molhada, muito forte, gritou, foi sugada pela nuvem. E a nuvem, cinzenta de suas forças, desafiou o vento desafiou as nuvens e caiu a água. E o vento já assoviava de fortidão, veio os montes, aprendeu. E aí ficou presa os ventos e o monte. Veio o homem, desafiou os montes, esburacou, fez casa, fez tudo. E o homem ia muito bem, depois muito mal, porque o homem não reconhecia uma força sem igual que está na natureza, que muitas vezes, cheia de incertezas, passa 9 meses esperando, que é a maior força co-criadora, instrumento de Deus, que se chama Mãe. Boa tarde e muita paz a todas as mães. Bom, muito obrigada, né, ao Zé, por essa tarde. Algumas perguntas ficaram, que chegaram depois pela internet, mas a gente tem também tempo, né? Infelizmente a gente não pode atender todo mundo às vezes. Só para relembrar que nós estaremos ali, o Zé, né, obviamente, autografando os livros, né? Quem quiser adquirir ainda dá tempo, ele vai estar autografando agora no final. O passe, então, hoje é coletivo, então todos procurem ficar abertos a receber, né? Que a espiritualidade está trabalhando, não é porque não é na sala de passe que vocês não vão receber o passe no dia de hoje, né? Vamos ouvir agora, então, a oração que o Zé Araújo vai fazer para nós. Filho querido, entendas, filho querido, que o amor, em seu maior sentido, é abraçar a vida humana nos caminhos, em todas as formas de ampliar e renovar as tuas aptidões. Digo, filho querido, que o amor, disseras, para ti exige consideração. Mas digo, filho querido, que o amor não promete perigo quando amas teu irmão. Um soneto que fala da vida na terra, que não pode ser tratada como uma simples quimera. A nossa irmã Alta de Souza, em seu esplendor da alma, falando, filho querido, da dor, que imagine o vosso coração na saudade daqueles que partiram para cá,
separando o vosso amor de tocar-lhes a sua mão. Pois hoje, filho querido, digo-vos que a mãe vive, que o filho sobreviveu aos tempos que a morte matava. Veio a doutrina do espiritismo e matou a morte. Que Jesus, o nosso guia e modelo, possa, filho querido, neste dia, te fazer perceber o quanto és belo o ser. Da paz, filhos queridos. Que assim seja.